Boa tarde, pessoal. Estamos aqui para as nossas aulas de números 19 e 20 do nosso curso de Física Matemática Avançada. Tá? Nós vamos hoje definir transformada de Fourier. Nós vamos ver que, na verdade, não existe uma única definição universal. Tá? Tem certos fatores numéricos que diferem muito de um autor para outro. Não há consenso entre autores e nem mesmo entre áreas. Tá? Tem físicos que usam uma convenção, outros físicos que usam outra convenção. Tem matemáticos que usam a convenção A, outros usam a B, outros usam a convenção C. Tá? Esse é um alerta já que eu deixo, que sempre que você for comparar fórmulas relativas à transformada de Fourier, você sempre vai ter que ser consistente num contexto, mas principalmente ficar atento quando você for estudar literatura, para saber qual é a convenção daquele particular autor que você tem nas suas mãos. Tá? Então, hoje eu vou definir transformada de Fourier segundo uma dessas convenções, que é a central. As propriedades qualitativas, evidentemente, não dependem disso. Tá? E vou apresentar alguns exemplos clássicos de cálculos de transformadas de Fourier. Tá? Não vamos esgotar os exemplos clássicos hoje. Então, vamos lá. Na aula passada, nós tínhamos aberto uma sessão que eu tinha chamado de motivação para transformadas de Fourier com base nas séries de Fourier. Tá? Então, não liguem muito aqui para o texto, não. Eu simplesmente organizei a nossa aula. Eu simplesmente vou reproduzir aqui expressões que estão lá no final da aula passada, que é, ao invés de expressarmos uma função de período 2L, como uma superposição de senos e cossenos de um certo período fundamental, nós podemos usar uma forma complexa, certo? É absolutamente idêntico. Só que aqui a gente passa a ter coeficientes complexos e a gente soma aqui em todos os inteiros, tá bom? Kn aqui é uma abreviação conveniente, que nem todo texto usa, mas eu gosto muito de usar, porque isso aqui sugere a variável k quando eu definir a transformada de Fourier daqui a pouco, tá? Kn simplesmente é uma notação para nπ sobre L, tá? Onde n aqui é entendido como qualquer inteiro. E eu afirmei para vocês na aula passada, apresentei sem demonstração, que esses coeficientes Cn que expressam quem é uma certa função f, tá? Em termos de uma superposição de ondas planas, mas tudo relativo, pessoal, a um certo período 2L. Lembrem-se que sempre que L é meu meio período, tá? Meu período inteiro é 2L, tá? Então, aqui é como se a gente calculasse harmônicos fundamentais do tipo I sobre L e expressássemos uma função 2L periódica como uma superposição dessas ondas. Absolutamente equivalente Professor? a senos e cossenos. Pois não? Desculpa interromper, é que seu áudio está um pouco abafado. Ok. Vamos tentar descobrir o que pode ser. Melhorou? Melhorou um pouco agora. Vamos lá. Obrigado. Me avisem se tiver problemas como esse de novo, tá bom? Obrigado. Beleza. Ok. Tá? Então, aqui estamos. Eu apresentei esta expressão aqui para vocês, para cada um desses coeficientes Cn. Pessoal, notem toda a informação contida sobre uma função de período 2L, f, função f de período 2L, dadas certas condições, tem funções patológicas que não admitem série de Fourier, tá, pessoal? Se vocês quiserem imaginar que elas são de quadrado integrável no período, beleza, essa é uma condição bem legalzinha e que dá boas propriedades para a série de Fourier. Mas toda função, então, quadrado integrável em um período, admite aqui uma infinidade de coeficientes, mas é uma infinidade enumerável, certo? Que consegue, digamos assim, codificar essa função. Toda a informação ou está na f, ou está na sua infinita família de CNs. E cada um desses coeficientes, pessoal, eu vou indicar aqui, embora eu não vá fazer com todos os detalhes, por que vale uma expressão como essa aqui. Mas notem que é uma expressão parecida com os coeficientes dos senos e cossenos, numa forma que deve ser mais conhecida para vocês, envolvendo, de certa forma, projeções de um vetor arbitrário desse nosso espaço vetorial de funções sobre uma das funções base. Só que alguém pode estranhar, por que aqui é positivo, por que é negativo? Eu vou apresentar uma relação, pessoal, de ortonormalidade
entre os elementos de uma base para esse espaço de funções. Aí vocês vão ver isso aqui ficar mais claro. Só aqui uma revelação precoce, eu poderia ter escrito a minha série de Fourier com um sinal negativo aqui. E aí, nessa expressão dos coeficientes, eu teria um sinal positivo. Essa é uma das várias possíveis convenções que a gente encontra na literatura. Eu escolhi um sinal arbitrário aqui, tá bom? Pois bem, vou tentar justificar um pouco melhor essa expressão, porque eu vou partir dela nas minhas heurísticas, tá bom? Na construção das minhas heurísticas. Essa última expressão, pessoal, ela é decorrente desta relação aqui, ó. Imagina que você não tem a função e, digamos assim, a gente compara duas ondas planas. Pessoal, tem um período 2L embutido em cada um desses Ks, tá? Eu digo 2L porque você podia multiplicar por 2 em cima e embaixo. Quando a gente tenta integrar isso aqui, pessoal, grosso modo, minha exponencial envolvendo Km e Kn, ela tem período fundamental 2L também. Quando você integra num período, funções harmônicas, senos e cossenos que estão escondidos aqui dentro, integrados num período, vão se anular. Tá certo? Porque você vai ter tanto partes positivas quanto negativas se você andar num número inteiro de comprimentos de onda, digamos assim. Então, se M for diferente de N, não interessa. Isso aqui é um termo harmônico, é um termo oscilatório no período, e isso dá zero. Isso está expresso aqui com uma delta de Kronecker, que se anula quando M é diferente de N. Porém, quando M for exatamente igual a N, isso aqui é zero. Exponencial de zero é 1. Eu vou estar integrando dx de menos L a mais L. E é claro, então, que nesse caso a resposta é 2L. Então, eu tenho 2L se os índices forem idênticos e 0 se eles forem distintos. Pessoal, isso aqui tem muito cara de versão discreta da delta de Dirac. Está lá uma delta de Kronecker. Eu me anulo em certas condições e tem um valor não nulo numa condição muito específica. Então, qual é o segredo para vocês chegarem nessa relação aqui? É que nem projeção de vetores, tá bom? Se vocês multiplicarem o lado esquerdo dessa equação por E a menos I kmx, e pelo mesmo fator vocês multiplicarem o lado direito, E a menos I km de Maria x, e integrarem no período, vocês vão ter um monte de cancelamentos e vai sobrar apenas um coeficiente numa condição específica. Tenho certeza que vocês já fizeram contas parecidas com essas, tá? Então, vocês têm tudo para verificar que isso aqui é verdadeiro. Faça a integração e analise os casos M diferente de N e M igual a N. Você vai ver que você chega nisso aqui. E você vai ver que jogando, fazendo esse procedimento que eu fiz, que é multiplicar os dois lados por exponenciais que gerem esse tipo de fator, você vai ter uma relação de projeção de um vetor numa direção específica. Então, quando eu falo projeção numa direção específica, deixa eu ser bem explícito, pessoal. No intervalo 0, 2L, que é onde as nossas funções periódicas estão definidas, cada uma dessas funções aqui, ó, E aí KNX, com um fator de normalização 1 sobre raiz de 2L, é um elemento de uma base ortonormal, uma base infinita, para um espaço de funções que a gente chama de Lzão quadrado 0, 2L. Pessoal, esse meu L aqui, eu costumo usar isso para meio período, não tem nada a ver com esse L. Isso aqui quer dizer que é integrável a Lahlenberg, tá bom? Quadrado integrável a Lahlenberg. Não tem nada a ver com esse L aqui, que seria o meio período, tá? A gente prova que aqui a gente tem uma base infinita de funções. Eu não apresentei formalmente para vocês o que é um espaço de Hilbert, mas um espaço de Hilbert é o tipo de espaço de dimensão infinita o mais simples possível, que admite construções as mais parecidas possíveis com o caso de dimensão finita, e só que como a dimensão é infinita, eu tenho aqui uma base infinita para essas funções 2L periódicas, tá bom? Dessa forma aqui. Uma base ortonormal de acordo com essa relação de ortonormalidade aqui. Então, tudo isso foi só para eu justificar melhor para vocês isso aqui. Vocês têm elementos para verificar que isso funciona. Só que agora vamos fazer as nossas heurísticas, os nossos argumentos
informais para motivarmos a transformada de Fourier. Tá? Eu quero reexaminar a série de Fourier complexa, interpretando os coeficientes como funções de Kn, e não de n diretamente. Pessoal, notem que a gente tem uma relação biunívoca, tá? Para cada n inteiro, existe um único Kn, que é nπ sobre L. E eu vou e volto. Uma relação biunívoca. Então, pode parecer inócuo, mas ao invés de eu pensar em coeficientes como funções de n, eu quero pensar nos coeficientes das minhas ondas planas, lá na minha forma complexa de Fourier, em termos dos Kns, e não como função dos n sozinhos. Vejamos o que isso quer dizer. Parece simples, mas na verdade pode ser bem confuso isso aqui, eu sei. Olha só, vamos fazer um tipo de representação desse Cn. Pessoal, esses Cn são funções. São funções que nos dão valores complexos para cada n inteiro. Imaginando que os meus Cn são reais, só para eu poder ter uma representação pictórica como essa aqui, notem que para cada n eu deveria ter um valor complexo, tá? Então eu não poderia representar só a altura desses Cns aqui. Mas só para a gente ter algo para a gente olhar aqui e ter um pouco mais de concreteza no pensamento, imagina que para cada n você tem um número real, por simplicidade. E aí você teria um padrão como esse aqui, ó. Isso é uma representação da família de números Cn. Claro que eles continuariam para cá, para o n indo para mais infinito, ou para menos infinito. O que eu quero dizer é que eu quero passar a enxergar esses coeficientes como uma função de Kn e não de n. Ora, eu vou representar aqui C de Kn. Pessoal, as alturas vão ser as mesmas daqui. Só que a minha abscissa não vai estar explicitando n. Eu estaria explicitando Kn. Para cada Kn, eu terei um Cn. Tudo bem? Só que eu escolhi botar aqui números não inteiros. Tá? Porque cada Kn, para mim, é nπ sobre L. Isso não precisa ser inteiro. Então, olhem só o padrão que eu fiz aqui. Esses primeiros não, né? Digamos assim, esses 7 pontos centrais, aqui, estão vendo esses aqui mais escuros? Notem que eles acompanham o mesmo padrão que eu pus aqui. Tá bom? E eu dei continuidade para os dois lados. Claro que eu podia ter feito isso lá também, mas eu quis mostrar a ideia que o meu espaçamento ΔKn aqui é diferente do espaçamento regularzinho e constante que eu tenho aqui. Pessoal, qual é a diferença entre dois n sucessivos? É 1. É 1 e acabou. Eu estou andando nos inteiros. Agora, quando eu penso num espaçamento na variável k, em uma variável que vai se tornar contínua daqui a pouco para mim, esse espaçamento é π sobre L. A gente vai ter um processo limite daqui a pouco, em que L vai para infinito, porque eu não quero mais descrever funções periódicas. Se minha função fosse periódica, eu ficava com a série de Fourier. Eu quero ir para uma função que não tem frequências delimitadas como uma corda com duas extremidades presas. É como se eu pudesse ter o espaçamento entre as duas extremidades presas de uma corda vibrante, ficando tão longos quanto eu queira. Isso faz com que caibam modos, certo? De frequências tão próximas umas das outras quanto eu queira. Isso tem a ver com esse L indo para mais infinito. Então, lá, tem o espaçamento entre sucessivos Ks é π sobre L. Porque isso é n mais 1 π sobre L menos n π sobre L. É um espaçamento que depende de L. Tá bom? Então, o espaçamento aqui é unitário e aqui eu tenho um espaçamento dependente de L. Simplesmente passei a explicitar a dependência desses coeficientes C em Kn e não em n diretamente. Tá bom? O que isso adianta? Vejamos. Vamos voltar aqui à nossa forma complexa da série de Fourier. Eu vou dizer que uma função 2L periódica arbitrária menos da existência, né? Como eu disse, deve ser quadrado integrável ou coisa parecida. Ela tem essa expressão, foi a expressão que eu pus para você, só que eu posso multiplicar cada uma das parcelas desse somatório por 1, não posso? Só que eu vou escrever 1 de um jeito meio diferente. Eu vou escrever 1 como L sobre π delta K. Pessoal, ó, L sobre π delta K igual a 1.
É só passar esse cara e esse cara para a esquerda, sobra 1. Eu estou multiplicando por 1 L sobre π delta K. Por que eu quero fazer isso nessa minha heurística? Porque eu quero deixar esse delta K aqui e quero levar o L sobre π para ficar junto do Cn. Mas Cn, eu não quero escrever como Cn, eu já tinha dito ali atrás que eu quero escrevê-lo, por mais psicológico que isso possa parecer, como uma função de Kn. Só que para eu ser consistente, eu não vou somar essas expressões que estão aqui, que não foram alteradas, as parcelas da soma não foram alteradas. Eu não vou querer expressá-las enumerando os n's. Eu quero enumerar os kn's. Eu vou andar sobre todos os kn's possíveis. Eu estou andando sobre as mesmas parcelas, porque para cada n corresponde de forma biunívoca um kn. Eu só não vou colocar aqui que é nos inteiros, porque não é nos inteiros, mas eu somo em todos os kn's possíveis, L sobre π vezes o coeficiente visto como função de Kn, e aí Knx e delta K. Ok? Pessoal, heurística quer dizer que eu, de propósito, não quero ser formal ou rigoroso, eu quero captar ideias, tá bom? Então vamos lá. Qual é a ideia que eu quero captar? Quando L tender a infinito, que desde o começo é o que eu estou dizendo que é a minha intenção, porque eu não quero mais trabalhar com funções periódicas, eu vou ter um somatório entre valores de K, olhem essa curva aqui em cima, que vão ficar arbitrariamente próximos uns dos outros, vão se estender do menos infinito ao mais infinito. Eu vou ter um termo ΔK que vai tender a zero, então eu vou ter uma quantidade de somandos, de parcelas do meu somatório que tende a infinito, e eu estou multiplicando cada uma delas por um fator que faz tender a zero. Tá bom? Então, qual é a ideia? Será que eu consigo dar algum sentido para esse objeto aqui como uma função de uma variável contínua k? De modo que esse meu somatório possa se tornar uma integração na variável k? Olhem, o ΔK, simbolicamente eu vou escrever como um dk, e agora não faz mais sentido eu enumerar os meus casos, eu trato como uma variável contínua. Será que isso faz algum sentido? Isso aqui é uma interrogação mesmo, porque eu não quis dar nome para isso aqui, tá, pessoal? Isso aqui não é importante, vocês vão perceber, porque tem várias convenções possíveis. Mas a questão é, será que tem alguma integração com algum tipo de função de K aqui, em que eu expresso apropriadamente essa ideia do L indo para infinito? Guardemos essa expressão. Notem que a gente está escrevendo a nossa função original vinda de algo que depende de K. Como que era a expressão para os nossos coeficientes? Vamos lá, retornemos aos CNs, mas vistos como funções de Kn, e depois vamos fazer um processo limite. A fórmula que eu tinha colocado para vocês, pessoal, era essa aqui, ó, vinda da ortonormalidade. Cn, 1 sobre 2L, essa integral aqui. Agora, olha o que eu faço. Nada numa manga, nada na outra. Multiplica por L sobre π do lado esquerdo e escreve explicitamente que você quer enxergar o C como função de Kn e não do N. Pessoal, não teve fator nenhum aqui, tá? Eu simplesmente escrevi esse objeto de um outro jeito. Eu multipliquei por L sobre π o lado esquerdo e o lado direito. Se eu multiplicar por L sobre π aqui, ó, L cancela, eu vou ter 1 sobre 2π, integral de menos L a L, f exponencial negativa dx, do jeito que está lá. Se eu for fazer o mesmo procedimento heurístico, o mesmo raciocínio heurístico que eu fiz ali em cima, imaginar que o L vai para infinito, será que eu consigo dar algum sentido para isso aqui virar uma integral em toda a reta real de uma variável contínua k? Não preciso mais enumerar Kn? Será que isso aqui define uma boa função de k, de acordo com alguma propriedade? Notem, pessoal, que aqui é o contrário, tá? Eu estaria obtendo algo que dependeria de k em termos da função original integrada em x. Lá em cima eu tinha a função de x vindo da integral de alguma coisa em k. Ok? Essa coisa aqui no meio, eu posso falar coisa porque eu estou sendo heurístico. Está indeterminada, mas, poxa vida, eu posso jogar essa expressão 2
nessa expressão 1, para eu tentar ver pelo menos o que eu posso exigir que não dependa da cara dessa interrogação de K. Que diabo é isso? Se eu jogar 2 em 1, pessoal, ó, a gente vai jogar essa expressão aqui na equação 1. A equação 1 lá tinha f de x, integral de e a i kx em K, do termo esquisito. E o termo esquisito é esse aqui, ó. Foi ele que entrou aqui entre chaves. Notem apenas que eu não podia deixar a variável de integração x aqui, porque isso é um índice mudo. Esse x está aqui para dar uma dependência em xk, aqui. Só que esse termo entre chaves, ó, ele veio daqui de cima, ele não depende de x, tá? Então, aqui eu pus o índice mudo x'. Ok? Aí, estou sendo heurístico, cruzo os dedos, mas lembra daquele teorema que ninguém vê as condições de validade direito, né? Mas que é de podemos inverter a ordem de integração, que é Fubini. Tem uma expressão bem rigorosa dentro do conceito de teoria de medida e de integral de Lebesgue, mas não precisamos saber disso aqui, só vamos confiar na nossa intuição. Vamos levar a integral em K para dentro e a integral em x' para fora. O que vai sobrar, pessoal, se nós invertermos essa ordem de integração, vai ser essa integral aqui, que é uma integral de um objeto novo, que está entre chaves, não é o mesmo da linha de cima, eu inverti a ordem de integração, vezes f de x' dx'. Ora bolas, mas espera aí, eu preciso que isso aqui me dê f de x. Eu conheço isso, eu já vi isso. Não é uma função. Isso é aquela nossa representação como se fosse função para distribuição delta de Dirac. O único núcleo de integração, ou pseudo-núcleo de integração, que em toda a reta real pode trabalhar com todas as imagens possíveis da f, mas me dá uma imagem específica, tem que ser aquele nosso objeto fictício, que é zero em quase toda parte e infinito num ponto que será filtrado. Pessoal, esse termo aqui, entre chaves, tem que ser o que a gente chama de delta de Dirac, centrada no ponto x. Tem que ser isso, para poder ser válido. Então, opa! Aqui a gente já percebe que teoria de Fourier, da transformada de Fourier, vai ter algo que requer um pouco mais de matemática, porque a gente não consegue definir esse objeto sem falar um pouco mais precisamente em distribuições, tá bom? Isso aqui é um primeiro insight para a gente. O que eu quero fazer com isso? Eu quero só argumentar para vocês que esse objeto maluco que depende de cá, que apareceu aqui, e que apareceu aqui, e que eu não quis definir porque há várias definições possíveis, o que eu quero mostrar para vocês é que qualquer que seja a definição que eu use, tudo o que eu preciso exigir é que eu use uma definição em que se eu jogar uma ida da função de k para a função de x e uma volta da função de x para a função de k, eu tenho uma relação como essa aqui, em que eu tenho uma delta de Dirac. É só isso que eu preciso exigir para eu ter um par de transformação de funções que faz a ida e a volta ou inversão de Fourier. Tá bom? Aqui eu cometi um pequeno erro, porque aqui eu deveria estar iniciando uma outra sessão. A minha parte de motivação vindo de séries de Fourier acabou, e aqui eu deveria estar começando a minha sessão 3.2, definição da transformada de Fourier. Eu só percebi depois que eu perdi, tá bom? Eu vou corrigir essa página e enviar para vocês depois. Então vamos lá. Começando uma nova sessão agora, acabou a heurística. Eu não vou provar nada a partir da heurística, simplesmente vou usá-la como uma motivadora para a minha definição. A heurística adotada sugere o quê, pessoal? Sugere que a gente poderia adotar, e nós poderíamos adotar, essas definições aqui. Aquele meu objeto, que no começo era um C de N, virou C de KN. Depois eu multipliquei por L sobre π e falei que era uma interrogação de K. Na verdade, ele é algo que tem tudo a ver com a função f de origem. Então, vamos dar um nome melhor. Uma escolha possível de definição seria chamar aquele objeto de f til de K. Qual que é a ideia? Eu não vou chegar na mesma forma funcional de origem, mas é algo que veio da função f. Então, eu vou chamar isso aqui de f til. Tá?
A minha função estava dependendo de x e eu faço uma integral que vai depender do parâmetro k. Isso vai definir uma função de k. Então, eu poderia ter dito que eu teria uma nova função f tilde k definida como sendo 1 sobre 2π vezes essa integral. Por que 1 sobre 2π aqui, pessoal? Olha lá na minha heurística. Ó. Eu tinha chegado nas expressões 1 e 2, né? Olha para a expressão 2. O objeto que dependeria de k seria 1 sobre 2π, integração da f de x com uma exponencial negativa. Então, como eu estava dizendo, eu poderia ter feito isso. Mantém 1 sobre 2π, põe exponencial negativa e chame isso de transformada de Fourier da f. Não será essa a convenção que eu vou adotar, mas seria possível e seria perfeitamente admissível sem nenhum problema. Tá bom? Só que aí, por consistência, eu deveria dizer que a minha f de x é a adaptação da equação 1 lá em cima, né, pessoal? Ela não tinha uma interrogação de k lá dentro dela? Eu deveria dizer que aqui eu teria f tilde k, porque foi esse o nome que eu dei para aquela minha função de k, que até então era apócrifa, certo? Agora ela tem um nome. Esse aqui, pessoal, seria um par de transformada de Fourier direta e transformada de Fourier inversa, tá? A direta seria assim, eu parto da função f e calculo uma transformada de Fourier com essa expressão. E se eu quiser voltar, faço ela, integro com um núcleo de integração de sinal oposto e eu volto para a minha função original. Se vocês jogarem uma dentro da outra, tomando o cuidado de usar índices mudos, que nem eu fiz com o x' aqui em cima, vocês vão ver que o que vai ficar fazendo o papel de uma delta de Dirac vai ser exatamente essa expressão aqui, e a gente pode provar que isso é uma representação integral da delta de Dirac. Tá bom? Mas, vamos lá. Eu não quero fazer essa escolha porque eu não quero. Pessoal, cada autor faz uma. Algumas convenções deixam algumas fórmulas futuras mais simples e outras mais complicadas. Então, em inglês, o pessoal chama de pick your poison. Escolha o seu veneno. Eu vou preferir uma formulação que eu considero mais simétrica do processo de cálculo de transformada de Fourier e do cálculo da inversa. Tá bom? Então, aqui eu fiz alguns comentários. Ó. Várias escolhas são possíveis. Basta satisfazer a delta de Dirac. Olha os comentários que eu fiz aqui. Se a ida usar uma exponencial aqui de Fourier com sinal mais, a volta vai usar uma exponencial com sinal menos. Pessoal, o cara que está em cima corresponde ao cara que está em cima. Mas se na minha ida eu for com sinal negativo, então a volta vai ter que usar o sinal positivo. E além disso, se eu usei esses núcleos de integração, com esse casamento aqui de sinais opostos, né? Eu vou ter um produto de coeficientes dando 1 sobre 2π. Pessoal, o que eu chamo de produto de coeficientes? Qual é o escalar real que está multiplicando essa integral aqui? 1 sobre 2π? O outro tem que ser 1, porque o produto dos dois tem que dar 1 sobre 2π. Então, tem definições, pessoal, que colocam 1 sobre 2π aqui e 1 lá. Tem definições que colocam 1 sobre raiz de 2π aqui e 1 sobre raiz de 2π nessa, que é o que eu vou adotar, que é a formulação simétrica. Qualquer escolha, que se você jogar uma dentro da outra, vai aparecer 1 sobre 2π dessa integral dando a delta Dirac, funciona. Ou tem uma loucurinha, que ao invés de usar a variável k, a gente podia mexer na variável k aqui, e aí você poderia embutir esse 1 sobre 2π numa nova variável aqui, se você sair da variável k. Eu vou mostrar isso explicitamente para vocês. Ó, se a ida usar não mais ou menos i variável de Fourier, variável original, mas colocar um fator 2π aqui, o que vai acontecer? Você vai ter aquela brincadeira do mais e do menos. Se você usou mais na ida, a volta vai ter menos. E vice-versa. Só que colocar um 2π aqui, você faz com que os coeficientes sejam unitários. Então, ó, em contraste com esse produto 1 sobre 2π vezes 1, que vocês estão vendo aqui, dando 1 sobre 2π, se eu tiver 2π
nos argumentos das exponenciais, como nessas expressões aqui, eu vou ter 1 vezes integral e 1 vezes integral, na minha integral de ida e na minha integral de volta. Isso funciona. Então, olha só como eu estaria escrevendo isso aqui, ó. A minha variável de Fourier, agora, eu escreveria como ni, frequência. Tá? Uma frequência que a gente estuda em ondulatório, em movimentos circulares, como sendo a frequência regular, não angular. Porque tem um fator 2π aqui. Tá bom? Então, se você tiver uma construção como essa, em que você tem 2π no argumento do seu núcleo de integração de Fourier, ele pode fazer você omitir os coeficientes 2π. De novo, esse tipo de expressão deixa algumas fórmulas futuras mais simples e outras mais complicadas. Tá? Então, uma escolha possível teria sido essa: definir a transformada de Fourier de uma função f de t como sendo a função f tilde ni dessa forma aqui. Pus menos, pus 2π, integro em t, isso aqui será uma função de ni. E a volta, o núcleo de Fourier tem que ter sinal oposto. Só que esse 2π nesses argumentos evita a presença de coeficientes não triviais aqui. Tá? O que eu vou adotar com vocês aqui nesse nosso curso? Eu vou adotar esta formulação aqui, que não é nenhuma das que apareceu até agora. Eu vou colocar 1 sobre raiz de 2π para eu partir da minha função original e chegar na Fourier dela. E também tenho 1 sobre raiz de 2π quando eu saio da Fourier e volto para a minha função usual. Então, notem que o produto é 1 sobre 2π. Eu preciso disso para que todo o esquema seja autoconsistente. Nos 2 exemplos anteriores que vocês viram um sinal negativo na minha ida do meu espaço de funções original para o espaço de funções transformadas. Eu prefiro trabalhar com mais aqui. Se eu ponho mais aqui, tenho que pôr menos aqui. Eu não gosto do 2π aqui, então eu tenho que lidar com coeficientes cujo produto desses dois caras que multiplicam as integrais dê 1 sobre 2π. Eu não usei à toa a letra ômega aqui, pessoal. Isso aqui é sugestivo de frequência angular dos nossos estudos de movimentos circulares e de ondulatória. Não foi à toa que 2π vezes a variável de Fourier aqui, eu tenho usado essa variável de Fourier pela letra ni, que é a que tradicionalmente em física a gente usa para uma frequência original, não angular. Pessoal, essa aqui é inverso de período. 2π vezes ela, lá no movimento circular, não vira a frequência angular? Tá? Então, o que eu vou fazer? Evidentemente, a gente usa as letras que a gente quiser, todos os índices são mudos. Mas sempre que eu pensar em tempo e usar a letra t para o meu sinal, digamos assim, eu vou usar como variável de Fourier a letra ômega sugestiva de frequência angular. Tá bom? E sempre que eu expressar uma função de x, eu vou usar k, que tem a ver com número de onda, também lá da ondulatória, tá certo? É um tipo de inverso de comprimento de onda angular, certo? O inverso do comprimento de onda numa onda é 1 sobre lambda, não é, pessoal? Multiplica por 2π, 2π sobre lambda, não é o que em física a gente chama de número de onda? É isso. Então, eu sempre vou tentar combinar k com x e ômega com t, para a gente lembrar da física, tá bom? Então, qual é o significado do que a gente fez até agora? Eu estou destacando aqui, é conveniente para nós físicos mantermos a notação e terminologia da ondulatória. Que agora que nós não temos mais funções periódicas, o L foi para infinito, nós temos um contínuo de possíveis frequências. Lembre-se que quando o L foi para infinito, o delta K ou delta ômega, se eu tivesse usado a notação ali de tempo e frequência angular, tendeu para zero, a gente tem uma variável contínua. Então, nós temos um contínuo de possíveis frequências e os pesos de cada frequência possível para constituir a tua função é dada pela amplitude daquela frequência na transformada de Fourier. Tá bom? Então, ó, toda a heurística que eu fiz foi para motivar um pouco mais essas construções aqui. Tentei explicar que a gente tem que lidar ou com um aparecimento de 1 sobre 2π no produto desses caras, ou colocar um 2π aqui. As variáveis de Fourier têm interpretação física, podem ter a ver com as nossas
frequência e inverso de comprimento de onda, ou frequência angular e número de onda, lá na ondulatória. Vamos começar a calcular, pessoal. Claro que teremos condições para que exista ou não a transformada de Fourier, para que ela tenha propriedades ou não, mas vamos pôr a mão na massa primeiro, tá bom? Primeiro exemplo, vamos imaginar que nós temos um pulso quadrado, ou na verdade um pulso retangular, em que perto da origem você tem um sinal, digamos assim, de magnitude unitária, certo? Quando você está perto da origem aqui, uma certa condição, e você se anula fora disso. Pessoal, isso aqui é uma combinação linear de Heavisides, tá bom? Pessoal, notem, exatamente na posição módulo de x igual a L, isso não importa, porque como a minha transformada de Fourier é dada por uma integral, um ponto, conjunto de medida nula, não afeta o resultado da integral. Pessoal, há uma infinidade de funções que têm a mesma transformada de Fourier. São funções iguais em quase toda parte. Sempre que você tiver duas funções iguais em quase toda parte, ou seja, em que o conjunto em que elas diferem for um conjunto de medida nula, na verdade, elas devem ser tratadas como uma única função. Cada uma delas é uma representante de uma classe de equivalência de funções. Em termos da teoria de transformada de Fourier, não há diferença entre essas funções, tá bom? Então, simplesmente não importa o que acontece aqui em L. Ou qual seria a minha definição para o valor da Heaviside na origem. Isso é irrelevante. Então, basta eu escrever isso aqui. Usando a minha definição de transformada de Fourier, eu adotei aqui com vocês 1 sobre raiz de 2π, integral da função, núcleo de integração de Fourier com sinal positivo, desta forma. Façamos a conta. Pessoal, nós estamos aqui com uma integração de uma função real nos reais, e o resultado será uma função complexa, tá? Em geral, nós podíamos ter funções dos reais nos complexos. Todos os exemplos que nós veremos hoje serão de funções reais nos reais, mas poderíamos ter funções dos reais nos complexos. O que a gente vai fazer? Vamos calcular a integral. Evidentemente, só o que me importa é o que acontece perto da origem. Integral de menos L a L dessa onda plana. Eu sei que muita gente fica inseguro com integrações complexas, pessoal, mas essa função complexa aqui, ela vive na reta real. Ela é uma função dos reais nos complexos. Ela tem uma parte real, uma parte imaginária. A gente pode achar primitivas. Você pode achar primitiva da parte real mais i primitiva da parte imaginária. Ou aprender a achar primitivas dessas funções diretamente. Vocês já deveriam ter estudado isso em cursos anteriores. A gente pode primitivar isso aqui sem problema, porque a gente sabe derivar essa função para conferir o resultado. Isso aqui é e a ikx sobre ik. A primitiva dela é e a ikx sobre ik, pelo menos quando k for diferente de zero. Então, aqui eu fiz a conta um pouquinho mais rápido. E a ikx sobre ik, tomada nesses dois pontos aqui, para fazer a diferença, do teorema fundamental do cálculo, vai me dar e a ikl menos, do teorema fundamental do cálculo, menos e a menos ikl, só que ao invés de deixar ik aqui embaixo, eu puxei o k para fora, multipliquei e dividi por 2, porque eu já vi que ia aparecer um seno, por causa da diferença entre exponenciais complexas característica da definição do seno. Então, isso aqui é e a ikx sobre ik, tomada a diferença nesses dois pontos. Mas eu quebro o ik, ponho esse k para fora, multiplico e divido por 2, para identificar seno de KL. Essa expressão, essa última fração, é o seno de KL. Dividido por K, esse 2 pode entrar nessa raiz dessa forma aqui. Tá bom? Beleza. Beleza? Beleza nada. A gente não fez nada por K igual a zero. O que será que acontece quando K for igual a zero? Pessoal, quando K for zero, exponencial de zero é 1. Integrar dx de menos L a L dá 2L. Então, quando K for zero, a gente tem que fazer isso aqui na mão, porque não pode imaginar que tinha divisão por K, dá 2L sobre raiz de 2π. Eu vou escrever o resultado ali na próxima página, depois de eu introduzir isso aqui, ó. Em português, pessoal, eu nunca vi esse termo, né? Mas a gente define uma função chamada sinc de θ
como sendo seno de θ sobre θ. Isso em inglês é chamado de seno cardinal, cardinal sign, sign cardinal. Cardinal tem a ver com cardeal. Repito, eu nunca vi esse termo em português, não, mas talvez seja isso. Tá? Mas só para vocês não estranharem se algum dia virem em algum livro, sinc. Sinc é isso. Tá? Isso aqui é famoso do cálculo 1, porque a gente sabe que quando θ tende a zero, o limite dessa expressão aqui é 1. Professor? Pois não? Pode falar? Não sei se pode interromper. Pois não, interrompa, pode falar. Não, é porque eu acho que a tradução, porque assim, cardinal em inglês pode ser cardial, que eu passo, mas pode ser cardinal também, de número. Pode manter o português como cardinal, né? Isso. Perfeito. De qualquer forma, é um termo que eu não costumo ver em português, né? Eu também nunca ouvi, não. Mas eu acredito que seja seno cardinal de número, porque você diz que você está fazendo seno de θ sobre θ, você está considerando o θ como sendo pequeno, não é isso? Na verdade, essa definição não é válida para θ igual a zero. Agora, descontando o θ igual a zero, ela é válida para qualquer θ. Ah, ok. Não tem limite aqui. Entendi. Ok? Ok. Tá? O domínio dessa função, sim, que é a reta real excluída a origem. Tá? Tudo bem? Tudo bem. Vamos lá. Então, só usando essa notação, a gente, explicitamente, nós podemos dizer que a nossa transformada de Fourier olha só, eu podia ter deixado esse 2 aqui sem combinar com essa raiz, eu poderia ter multiplicado por L em cima e embaixo, eu poderia ter escrito aquele resultado de K diferente de zero, como sendo 2L sobre raiz de 2π, vezes o seno cardinal de KL. E notem que o resultado que a gente obteria fazendo K igual a zero diretamente aqui é 2L sobre raiz de 2π. Tudo bem? E isso é satisfatório porque a gente percebe que essa transformada de Fourier ela é contínua. Porque, embora a função sinc não esteja definida para K igual a zero, o limite dela para K tendendo a zero realmente é 1. Tá? Só que oficialmente a gente tem que dizer isso aqui. A gente não pode dizer que essa aqui está definida para K igual a zero. Tá? Então, ó, nós partimos de um pulso retangular, um caixote, uma caixa, e a nossa função, pessoal, é um seno que vai estar aqui oscilando para sempre, mas com amplitude cada vez menor, tá bom? Porque ela, essencialmente, ó, na variável K, ela tem um K aqui embaixo. Então, vai ter essa cara aqui. Outro caso, outro exemplo. Um pulso exponencial decrescente. Eu vou dizer que eu tenho aqui uma constante positiva A, então eu tenho uma exponencial decrescente quando eu vou para t indo para mais infinito. E isso é nulo para t menor do que zero. Mais uma vez, t igual a zero não importa, é um ponto de medida nula. Quando eu uso a letra t e penso em um sinal temporal, aí eu sempre vou tentar usar como variável de Fourier a letra ômega. Então, f tilde ômega, que é a transformada de Fourier dela, vamos à definição. 1 sobre raiz de 2π, integral do nosso sinal. Nossa integral expressa-se apenas de zero a mais infinito, e neste domínio restrito, f de t é exatamente e a menos at. Pessoal, essa função admite primitiva, essa função complexa admite primitiva, é a própria exponencial dividida pelo argumento que multiplica a variável t, tá aqui, aplicada aqui no infinito em zero. Como essa exponencial é real, decrescente e bem comportada no infinito, tendendo a zero, ela vai dominar essa aqui. Então, eu vou escrever aqui qual é o resultado. Pessoal, essa primitiva no infinito dá zero, tem um menos do teorema fundamental do cálculo, combinado com esse menos que já está aqui, o resultado será mais 1 sobre A menos I ômega. E o fator 1 sobre raiz de 2π ficou só perturbando a gente. Não só neste exemplo, mas no anterior também, né? Tá? Ele não traz uma informação muito legal. Por que eu posso afirmar isso aqui, pessoal? Ó, o infinito. O limite do módulo da minha primitiva, quando t tende a infinito, módulo do produto, produto dos módulos. Módulo de E a mais I ômega t. Notem que ômega é real, tá, pessoal? Assim como t.
é 1. Então, isso é o limite dessa expressão. Eu posso tirar o módulo porque ela é positiva, e isso é 0. Então, nós temos uma função limitada vezes uma que tende a 0, tá? Teoria de cálculo 1. Realmente, a nossa primitiva se anula no infinito. E esse é o nosso resultado. Notem, pessoal, que na variável de Fourier, nós temos aqui uma função que se anula quando o ômega vai para mais infinito e menos infinito, mas se anula, digamos assim, não muito rápido, né? É praticamente 1 sobre variável, é polinômio, é como se fosse x a menos 1. Na verdade, é na variável de Fourier, tá? É uma queda lenta. Por que eu estou falando disso? É porque eu vou contrastar isso com outros casos, tá? Pessoal, olha o que acontece com uma exponencial bilateral. O que é uma exponencial bilateral? É uma função que tem decaimento exponencial quando a gente vai para o x indo, né, para a variável da função original indo para mais infinito, mas também para menos infinito, com decaimentos exponenciais. Então, se A for uma constante positiva, eu terei e a menos at para t positivo, como fizemos acima. E teremos exponencial de mais at para t negativo. Porque quando t for para menos infinito, esse menos vezes o a positivo, teremos algo decrescente. Tá? É uma exponencial bilateral. Pessoal, eu não vou fazer esses cálculos aqui. Por quê? Porque agora a gente vai estar na semi-reta positiva, repetindo o cálculo anterior. E agora nós teremos algo na semi-reta negativa, que vocês vão ver que é a mesma conta que a gente fez do caso anterior, com uma mudançazinha de sinal. É a mesma análise. Simplesmente vocês montem a integral do menos infinito ao 0 com essa parte aqui, e vocês vão ver que o resultado será o mesmo que você teria no exemplo anterior, se você trocar ômega por menos ômega. Então, somando a parte do menos infinito ao 0, com a parte da integração do 0 ao mais infinito, que é exatamente o resultado do exemplo anterior, nós temos esse resultado. Eu acho que isso aqui é suficientemente concreto para vocês trabalharem, tá? Qualitativamente é idêntico. Mas verifiquem, tá? E, combinando esses dois resultados, notem que nós vamos ter essa expressão aqui, e notem que essa expressão, pessoal, ela cai também quando a variável de Fourier, ômega, vai para menos infinito e para mais infinito, e ela cai um pouquinho mais rapidamente do que o caso anterior. O caso anterior caía qualitativamente para ômega grande com 1 sobre ômega, essencialmente. Proporcional a 1 sobre ômega, para módulo grande de ômega. E agora, qualitativamente, nós caímos proporcionalmente a 1 sobre ômega ao quadrado. É um decaimento mais forte. O que isso quer dizer? E isso exigiria resultados formais. Alguns deles eu vou apresentar, outros não, tá, pessoal? Não dá para a gente fazer um curso de análise aqui nessa física matemática. Só que eu destaco aqui que, como a exponencial bilateral é menos irregular na origem do que a exponencial unilateral, aquela menos irregular, a bilateral, ela decai mais rapidamente quando o módulo de x, no caso o módulo de t, né, pessoal, da sua função original. Ixi, errei, né? Ela decai mais rapidamente quando a variável de Fourier vai para mais infinito. Não era nem x nem t. Aqui eu deveria usar ômega ou k, tá? Perdoem-me o grave erro. É ômega ou k. Vou corrigir isso também. Bom? Pessoal, por que eu digo que a exponencial bilateral é menos irregular do que a unilateral? A unilateral, pessoal, desenhe da origem em diante. Ela tem um decaimento exponencial, mas ela tem uma baita descontinuidade, porque na semi-reta negativa ela é 0. Então ela vem do menos infinito, 0, salto descontínuo, e aí ela cai exponencialmente. Ela é descontínua na origem. Essa exponencial bilateral, ela é assim, exponencial para um lado e para o outro. Ela não é o que alguém chamaria de perfeitamente irregular, porque ela tem um bico lá. Mas a irregularidade não está na continuidade, está na derivada. Então, foi isso que eu quis dizer, que a bilateral é menos irregular na origem
do que a unilateral, que é descontínua lá. Pelo menos a bilateral é contínua na origem. Isso se reflete no seu decaimento no espaço de Fourier. Tá bom? Isso é uma intuição básica da transformada de Fourier. Pessoal, vamos ver aqui o nosso último exemplo da aula de hoje. Se eu colocasse mais exemplos, ia ficar muito pesado. Talvez já esteja muito pesado para alguns de vocês. Mas é um caso importantíssimo, que é o caso da gaussiana. Tá? Pessoal, a distribuição gaussiana aparece demais. Do mesmo jeito que números como π, e coisas do tipo aparecem frequentemente em matemática, funções com certas caras aparecem também. E a gaussiana é fantástica, ela aparece em muitas teorias matemáticas, principalmente em probabilidade. Tá? Então, vamos tentar calcular aqui quem é a transformada de Fourier de uma gaussiana simplificada. Nós poderíamos fazer uma gaussiana dependente de 2 parâmetros, tipicamente. Aqui ela não está dependente de nenhum parâmetro. Tá? A gente vai estudar o caso geral depois, mas qualitativamente esse caso aqui atende às nossas necessidades. Pessoal, há várias formas, pelo menos umas 2 ou 3, de você calcular essa transformada. Eu resolvi ilustrar essa técnica aqui, porque eu acho que ela seria mais acessível aqui nesse momento. Vamos lá. Usemos a definição. Transformada de Fourier da gaussiana, integral, 1 sobre raiz de 2π, e a mais ikx vezes a função dada. Pessoal, isso é uma função em K. Então, de uma única variável K. Então, eu posso fazer um DDK desta função, caso ela seja diferenciável. Caso o resultado seja diferenciável. Vamos confiar que seja? Eu vou ser meio heurístico aqui. Então, eu vou fazer um DDK do lado esquerdo. Tá aqui essa linha. Tá? Não tem dúvida sobre o que está acontecendo, porque é a única variável possível. Só que o lado direito também depende de K. Um DDK fora da integral pode entrar nessa integração como uma derivada parcial em relação a K, lá no lado direito. Sob que argumentação? Uma argumentação que foge rigorosamente, se você quer trazer rigor, foge ao nosso escopo aqui, eu não vou ter tempo de discutir isso para vocês. Mas, diferenciando sobre o sinal de integração, usando argumentos da integral de Lebesgue, que você tem no livro do Nivaldo Lemos nessa página, isso entra como um del-del-K. Se eu vou fazer del-del-K, só quem depende de K aqui dentro é E a IKX, então vai tombar um IX. O X fica aqui dentro da minha integral, claro. O I eu ponho aqui fora. Tombou IX por causa de um del-del-K dentro dessa integral. Mantenha esse termo constante aqui e faça uma integração por partes. Por que eu posso fazer por partes? Porque a gente sabe que a gente não tem uma expressão finita para uma primitiva de uma exponencial. Só que x vezes exponencial admite uma primitiva. É a própria exponencial. Verifiquem que derivando isso aqui, tenderia a tombar um 2x, mas cancela um 2 aqui, vai ser essencialmente um menos x tombando, tá? X vezes a exponencial admite primitiva. Então, integração por partes. Esse aqui é o termo do tipo UV. Pessoal, se a gente aplicar os limites de integração aqui, módulo limitado, função que tende a zero, tanto no mais infinito quanto no menos infinito, a parte integrada anular-se-á. Menos da integração por partes, integral do V du. Tá? Aqui está o nosso V. Temos que calcular o nosso du. É a derivada em relação a x, porque foi uma integral parcial em relação a x, deste camarada. Derivada parcial em relação a x, tomba IK. Pessoal, no nosso primeiro procedimento, tombou IX, porque a gente fez derivada parcial em relação a K. Agora, quem tomba é IK, porque a gente está fazendo um del-del-x. Então, tomba IK, tá bom? Esse cara já se anulou. Nossa senhora, que confusão. O que sobra aqui? Menos, com menos, mais. Tá aqui a minha exponencial. Tá aqui a minha exponencial. Tá aqui o meu núcleo de Fourier. IK não depende de x. Ele pode sair da integral.
I com I, menos 1. O K, menos K. O menos K, pessoal, vai estar multiplicando quem? 1 sobre raiz de 2π, que estava lá fora, vezes uma integral. Pessoal, mas esse 1 sobre raiz de 2π vezes uma integral é o nosso ponto de partida. É a transformada de Fourier que nós estamos querendo calcular. A gente calculou essa derivada em relação a K como um artifício para chegarmos à seguinte conclusão. Qual é a conclusão? A derivada da transformada de Fourier, claro que é na variável K, porque é a única variável possível, é menos K vezes ela mesma. Uau! Então, olha só. Pessoal, essa é uma equação diferencial separável. dk é menos K vezes a própria função. Isso aqui é df til dk. Passa f til para baixo, passa o dk multiplicando. A gente sabe que essa expressão não tem um sentido matemático preciso, ela é só uma notação para que nós imaginemos integrais aqui, tá? A gente chama isso de equação diferencial separável, vai ser demonstrado perfeitamente por regra da cadeia, tá? Não tem nenhuma mágica aqui, mas simbolicamente a gente escreve isso. Realizamos integrais dos dois lados. Integral de f til, nesse sentido, ó, 1 sobre f til é log de f til. Integral de menos k em relação a k é menos k ao quadrado sobre 2. Aparece uma constante aditiva de integração. Exponenciamos ambos os lados para sumir com esse log. Vamos ter a transformada de Fourier. Exponencial de uma soma vira produto de duas exponenciais. Exponencial dessa segunda parcela está aqui. Exponencial da constante arbitrária é uma nova constante arbitrária. Só que a gente verifica que essa constante positiva arbitrária, eu podia escrever como exponencial de C, mas, na verdade, se a gente jogar K igual a zero, a gente vê que ela faz o papel de imagem na origem da transformada de Fourier da própria função que a gente quer. Tá bom? Então, exponenciei dos dois lados, mas eu não me preocupo em dar um nome aqui, porque essa constante de integração pode ser expressa assim. Ora, pessoal, só que isso aqui é o valor da transformada de Fourier num ponto específico, no ponto K igual a zero. A transformada de Fourier, 1 sobre raiz de 2π, integral da função, núcleo de Fourier em K igual a zero. Exponencial de zero é 1, pessoal. Nossa, mas essa é a integral de exponencial que a gente aprende lá no cálculo 2 ou 3 no máximo. Eu imagino que todos aqui conheçam esse resultado. Quem não conhecer pode me perguntar depois, mas essa é uma integral conhecida e que resulta em 1. Então, isso aqui é 1. Então, a nossa conclusão é que a transformada de Fourier de e a menos x ao quadrado sobre 2, pessoal, é ela mesma. É exponencial de menos k ao quadrado sobre 2. Por que eu digo ela mesma? Porque, na verdade, a gente está dizendo que é uma nova função na variável k, mas a gente sabe que os índices são mudos, né? Uma função não depende da letra que a gente usa para denotá-la. Então, qualitativamente, a gente tem aqui uma função estável sob a transformação de Fourier. Uma lei qualitativa, uma regra que mapeia elementos do domínio na imagem, essa regra é a mesma, permanece inalterada. Aqui, o fator 1 sobre raiz de 2π da nossa definição de Fourier, pessoal, foi uma boa, porque essa integral aqui dá 1. Se a gente não incorporasse o nosso 1 sobre raiz de 2π, podia ser que aparecesse uma constante não unitária aqui. Por isso que eu disse, tem convenções que dão resultados elegantes em certos contextos e em outros não. Tá bom? Então, esse resultado, pessoal, é absurdamente importante. Em particular, gaussianas, você poderia imaginar uma largura de meia altura. Não é exatamente isso, tá? Estou sendo bem empírico aqui. Mas se você inventasse uma certa altura para ver a largura de uma gaussiana, você poderia definir uma gaussiana geral, e não essa específica aqui que vocês estão vendo. Essa aqui não está dependendo de parâmetros. Quando a gente tiver parâmetros, a gente consegue ajustar nossas gaussianas para terem larguras variáveis. Quando nós estudarmos transformações de translação e de escala gerais na transformada de Fourier, nós vamos fazer escala e translação com nossas gaussianas, e nós vamos perceber que uma gaussiana muito fininha
não será mapeada nela mesma. Ela vai ser mapeada numa gaussiana gorda, de muita largura no espaço de Fourier. E vice-versa. Muita dispersão em um espaço, menor dispersão no outro. E isso aí é a explicação matemática para o princípio de incerteza de Heisenberg. Aqui a gente não enxerga isso porque nós não estamos com parâmetros aqui nessas gaussianas, mas nós veremos isso em aulas futuras, tá bom? Na próxima aula, continuaremos com mais exemplos envolvendo integração por resíduos, porque nós ficamos aqui com alguns exemplos que não exigiram integração de complexas via técnica de resíduos. Isso vai acontecer na próxima aula. Era o que eu tinha para falar para vocês aqui hoje. Aguardem apenas o fim da gravação.